Fala galera, sejam bem-vindos ao canal DevNit. Meu nome é Lucas e eu estou trazendo aqui hoje mais um vídeo da série Curiosidades do Mundo da Programação, com um assunto que muita gente com certeza já ouviu falar, mas que acaba não entendendo completamente o que é e por isso acaba confundindo ele com seus primos. Estou falando de software livre. Bora lá galera, o que é um software livre e o que é um open source? O primeiro ponto é deixar bem claro para vocês que existe uma diferença na filosofia principal entre o software livre e o open source. Eles são basicamente a mesma coisa. Todo software livre, por consequência, é open source, mas nem todo open source é um software livre. Para ser software livre, ele tem que atender determinadas condições, ele tem que seguir algumas regras. E eu vou passar essas regrinhas aqui e vou explicar mais ou menos um pouquinho de cada um para vocês. Open source ou código aberto, como eu já disse, é muito parecido com o software livre. E um software ser open source significa que o código é aberto para todo mundo e ele te permite estudar o código, modificar, redistribuir, fazer outras versões, né, do código e distribuir isso da forma que tu bem entender. Mas que, claro, sempre mantendo a licença original do software. Se o software foi liberado a primeira vez, por exemplo, com a licença MIT, que é uma das licenças bastante usadas nesse mundo open source, quando ele for redistribuído, tem que haver nessa redistribuição uma cópia da licença original, contando os dados do autor, contando a primeira vez que foi feito, quem fez, tudo fica constando ali naquela licença. E é por isso que as pessoas que fazem software livre, elas se mantêm seguras. Você não tem o risco de perder o seu software, alguém se apoderar do seu código e falar que é dele. Porque você está respaldado por uma licença, que ela está ali juntamente, normalmente com o GitHub que tu postou. O seu código vai ter a licença ali, normalmente a MIT junto, para comprovar que foi você que fez aquele código. Por isso é de extrema importância que toda vez que você for fazer um commit para o GitHub de um dos seus projetos, é muito importante que você analise bem qual é a melhor licença para o seu código. Porque você, dependendo do que você precisa, vai ter diferentes licenças que vão te atender melhor. Dentre elas são GNU, MIT, Apache e muitas outras licenças que existem por aí. Cada uma com a sua função. Agora vamos lá o que é um software livre. Software livre foi um conceito criado por Richard Stallman em 1985, quando ele criou a Free Software Foundation, que é a fundação do software livre. Esse nome acabou por uma época gerando uma certa ambiguidade na tradução, porque o free pode ser traduzido como gratuito ou como livre, e não necessariamente se um software livre ele é 100% gratuito. E eu vou explicar isso aí melhor para vocês. Para que um código seja um software livre, ele tem que obrigatoriamente ser open source, ele tem que ter o código-fonte dele disponível, mas esse movimento ele se prende a principalmente 4 liberdades essenciais, que é a liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito, ou seja, ele tem que ser open source. Não tem como ser um software livre se não for open source. E a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar os outros. E a liberdade de distribuir cópias de versões modificadas. Desta forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Sei que está muito entrelaçado ser open source e ser um código livre. São muito parecidos. Só que um open source não tem que seguir obrigatoriamente esses pré-requisitos. Para que você seja para o seu software ser considerado um software livre, ele tem que seguir à risca esses 4 princípios fundamentais. Não tem como não seguir algum deles. É impossível. E a parte muito importante que eu já citei é que não é só porque um software é livre ou open source que ele é totalmente gratuito.
Apesar de basicamente a maioria dos softwares que você encontrar por aí que são open source e livre serem gratuitos, existe também aquela parcela que não oferece, por exemplo, todos os serviços gratuitamente. O desenvolvedor ele pode muito bem cobrar por modificações futuras que ele vai lançar para aquele software, ou mesmo cobrar por um suporte. E é desse jeito que empresas gigantes como a Red Hat se mantêm. Elas oferecem o sistema delas de forma gratuita, que o sistema da Red Hat é open source, porém, eles cobram pelo suporte às empresas. E geralmente é assim, cobrando por suporte, na maioria das vezes cobrando por suporte, que empresas open source, que trabalham com software livre, é assim que elas se mantêm, geralmente. Então, mais uma vez, para resumir de forma geral para vocês, para ver se ficou bem fixado. Para um software ser considerado livre, tem que seguir aqueles 4 fundamentos essenciais. E para um código ser open source, ele tem que seguir aquelas meio que regrinhas, só que bem mais abertas, permitindo modificação, permitindo a leitura do código, permitindo a distribuição de outras versões modificadas e etc. E não dá para falar de software livre e open source sem falar do meu projeto favorito nessa área, que é o Linux. Que ao contrário do que muitos pensam, Linux não é uma empresa, Linux não é um sistema operacional. Linux nada mais é do que o kernel da distribuição. O kernel é como se fosse o motor. É como se a gente tivesse um carro, o Linux fosse o motor do carro e a distribuição, por exemplo, o Arch, o Ubuntu, fosse o restante do carro, a carcaça, as rodas. Tudo isso é a distribuição. O Linux nada mais é que o motor que faz aquilo funcionar. E nesse momento também eu estou gravando para vocês da minha distribuição favorita, que é o Arch Linux, com o gerenciador de janelas e 3 gaps. Gente, é uma experiência maravilhosa você pegar uma distribuição de algum sistema operacional Linux do zero, configurar ela toda até o ponto que ela está funcionando perfeitamente. É uma sensação assim, indescritível. É muito bom, é muito gratificante. E claro, para quem também não gosta de desafios, temos aquelas distribuições Linux que são mais amigáveis. Como, por exemplo, um gigante que está por aí, que é o Ubuntu, da empresa Canonical. E também temos algumas outras versões que são bem amigáveis, por exemplo, o Pop! OS, Linux Mint. Então, para você que quer um sistema amigável, quer testar Linux, mas não tem paciência para pegar um sistema muito difícil, que vai dificultar muito a sua instalação, comece por essas distribuições que são bem mais amigáveis. Uma grande sugestão da maioria das pessoas para começar no Linux é o Ubuntu, que é um sistema operacional oferecido pela Canonical. Então a Canonical dá esse suporte para o Ubuntu. É uma distribuição gigante com vários e vários aplicativos. Basicamente, hoje em dia, você consegue rodar tudo no Linux. Algumas coisas ainda não nativamente, porque algumas empresas grandes, por exemplo, Adobe, ainda não se interessou, não teve público suficiente para fazer a compatibilidade para Linux. Mas a maioria dos softwares, a grande maioria esmagadora, você consegue rodar nativamente. Os jogos que eram bem defasados antigamente, hoje você tem a Steam no Linux. Então muitos dos jogos da Steam são compatíveis nativamente com Linux. Basta você com um clique instalar a Steam, instalar o jogo que você quer e seguir a vida perfeitamente. O kernel do Linux foi fundado por Linus Torvalds em 1991 e hoje ele é um dos maiores projetos de software livre que existem. Aqui eu vou mostrar também um pouquinho do meu desktop para vocês. Aqui, como eu disse, está instalado um Arch, como vocês podem ver aqui no canto, um Arch Linux, kernel versão 5.15, que é o kernel Linux. E isso aqui ele é um gerenciador de janelas. Não é uma coisa muito feita, voltada para iniciantes, porque você vai ter um pouco de trabalho para configurar,
para deixar assim bonitinho aqui, mostrando a memória, update, data e hora, essas coisas dá um trabalhinho para configurar. Mas é muito bem feita, é muito produtivo se você aprende a mexer com um gerenciador de janelas. Só que a maioria das distribuições Linux são bem mais, um visual bem mais amigável. Aqui com o gerenciador de janelas, a vantagem dele é que eu consigo abrir as coisas e fechar muito rápido vários terminais, abrir várias coisas ao mesmo tempo, eu posso ter até 10 áreas de trabalho diferentes. Então, me ajuda muito no meu trabalho. Mas para você que está começando, essa provavelmente não é uma opção. Mas se vocês gostaram dessa configuração e querem que eu passe ela para vocês no vídeo futuro, é só deixar nos comentários que depois eu gravo um vídeo ensinando a instalar e configurar o Arch Linux para vocês. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixem o like no vídeo, sigam as redes do canal e até mais ver.